In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então no segundo domingo depois da Epifania. Isto é, celebrando a terceira Epifania. E nós falávamos que há quatro Epifanias. Há quatro Epifanias. Não foi isso que dissemos esses dias? Então, a primeira, a festa propriamente da Epifania, é a visita dos magos. Né? A visita dos magos. Jesus apresentando-se aos homens das nações, aos povos todos. Né? Começa assim, começa lá. Depois, isto é, no domingo passado, primeiro depois da Epifania, nós tivemos o show, a mostração de Jesus a Israel, com a festa do seu batismo. João, aquele que faz a clausura do Antigo Testamento, grande profeta, elogiado pelo próprio Senhor, ele viu, nós vimos no domingo passado, ele viu o céu aberto, descendo sobre Jesus o Espírito Santo. Ele ouviu a voz do Pai que disse, este o meu filho amado. Então, a Epifania, a mostração da Santíssima Trindade para Israel. A mostração da Santíssima Trindade para Israel. Então é importante isso, hein? Até hoje Israel não crê na Santíssima Trindade. A segunda Epifania é para levar Israel a acreditar na Santíssima Trindade. Até hoje, eles não têm o mesmo Deus nosso, abandonaram o Deus verdadeiro. Israel abandonou o Deus verdadeiro. E não o terá enquanto não acreditar na Santíssima Trindade Católica. Isso eu digo contra mergulho, né? Católica. A Santíssima Trindade Católica. A segunda Epifania. A terceira é a de hoje. Esta é a terceira Epifania, a de hoje. Jesus acolhido, a Santíssima Trindade reconhecida, o Redentor partilhado na Santa Igreja Católica. Esta é a terceira Epifania. Os seus discípulos, assim, encerramos o Evangelho de hoje, creram nele. Os seus discípulos creram nele. Toda a revelação, todo o Evangelho que ele veio revelar, creram nele. Então, esta é a Epifania de hoje. Falávamos na quarta, que é aquela que realmente estamos nós, sobretudo nós, estamos a preparar, que é a Epifania definitiva, a maior dentre todas. Aquela quando céus e terra, todo o cosmos, todo o universo, toda a carne verá a salvação de Deus. Esse é o retorno de Jesus em glória e majestade, que nós preparamos e esperamos tanto. O retorno de Jesus em glória e majestade. Preparamos isto. É a grande Epifania. Esta sim é a Epifania para todos. É para o universo, para tudo. Queridos, queria ver convosco realmente quanto esta, a terceira Epifania é a Epifania da Igreja, para a Igreja. E já começa bem o Evangelho, veja, tem uma particularidade interessante. Bom, já nem é a primeira. A primeira particularidade é que esse Evangelho, o primeiro milagre, veio em João. Veio em João. Não é nos sinóticos, mas em João. Esse Evangelho de João é misterioso, porque
por parecer discordar tantas vezes dos sinóticos, os 3 evangelhos, e por parecer não histórico, né? quanto aqueles. Não, no fundo ele, apesar de colocar tudo num ano só, né? Diferente daqueles que colocaram em 3, né? Todo o serviço de Jesus, e contudo, quando a gente vai analisar e olhar o Evangelho de João, ele parece profundamente histórico. Que coisa, né? Então, mas eu dizia da segunda notícia, isto é, que para as bodas tinha sido convidada a mãe de Jesus. Veja, se faz diferença, né? Foi convidada a mãe de Jesus e também Jesus com os seus discípulos foram. Nem se diz que eles foram convidados. Foi convidada a mãe de Jesus. Jesus e os discípulos também foram. Olha que diferente as notícias. O importante ali era a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Devia ser pela mãe de Jesus que vinha o parentesco. A familiaridade com o casal de bodas. Pela mãe de Jesus. Jesus é convidado porque é filho de Maria. E leva os seus discípulos. Já tinha alguns discípulos, hein? Não digo os 12, mas já tinha alguns discípulos. Então, essa figura de Maria, de resto tão importante em toda a perícopa. Mas trata-se aqui das bodas. E nós sabemos que as bodas são um sinal, são uma imagem. Toda boda, toda festa de boda nesse mundo é um sinal daquele esponsal divino, né? Que Deus quer contrair com a inteira humanidade. Né? Ponto. Está muito bem dito. Toda boda neste mundo, né? E por isso todo casamento é religioso. Né? Todo casamento é religioso. Entre pagãos que seja. Né? Tem sempre o sentido, o matrimônio tem sempre o sentido religioso. Por isso o único matrimônio que vale é o religioso. Nós nem chamamos de matrimônio a anotação civil. A anotação civil. Quer dizer, se anota também nos livros civis que houve o casamento religioso. A anotação civil. O casamento de per si é simplesmente, sempre e fortemente religioso. E é imagem, significa aquelas bodas que Deus quer contrair, dizia, com a inteira humanidade. Não é com um grupelho, com um povelho, como pensa Israel, tá? Para o qual o resto da humanidade se tornam moinhos e escravos seus. Que ideia é esta? Quem lhes disse isso? De onde tiraram isto, senão da sua heresia? A heresia judaica que os afastou de Deus, tá? Já desde o tempo de Jesus Cristo. Esse povo de serviço dura, tá? Até hoje não dobra serviço para a revelação da Trindade de Deus da igreja. Tá? Esse povo de serviço dura, que acha que tem que impor, olha o sionismo aí, achando que tem que impor uma nova ordem mundial para que eles se sobressaiam sobre toda a humanidade. Não. E nem da Igreja Católica. Isto é, aqui se mostra, na verdade, a vocação da Igreja Católica a ser abraçada pela inteira humanidade. A Igreja Católica não pode ser um povelho, não. E aqui é que se questiona o que aconteceu com o Vaticano II e com as missões e o que acontece com o ecumenismo. Não, nada disto. A Igreja Católica tem esta vocação de chamar a inteira humanidade ao seu seio. Porque
porque ela realiza, nela se realizam as bodas de Deus com a humanidade. Por enquanto, ela ainda não passa de um sinal, de um convite, mas a sua realidade é para ser esta. Para ser esta. Por isso, caríssimos, hoje, nesta terceira Epifania, que nos prepara para a quarta, derradeira e mais importante de todas, é ocasião para nós meditarmos sobre a Igreja, sobre a Igreja Católica. Vejam que a irmã Lúcia disse ao padre Fuentes, e também a João Paulo II, a Ratzinger, ela disse que não, nem a João Paulo II, nem a Ratzinger. Ela disse isto ao cardeal, um dos 4 que assinou o Dube, aquele que morreu, e que era o presidente, o prefeito Presses, se diz, da faculdade sobre a família, a faculdade de João Paulo II, lá onde eu estudei, era vizinho ali, era no mesmo prédio, tinha ali o Instituto da Família, isso, na minha universidade que tinha ali, o Instituto da Família, presidida por este cardeal. E é para ele que Lúcia disse que Nossa Senhora tinha avisado que a grande crise, a grande apostasia, o grande cisma, começaria justamente pela família. E nós tivemos aí esse sínodo maldito, no qual Bergoglio faz o cisma. No qual Bergoglio escreve Amores Letícia, seu capítulo 8º, onde acontece o cisma que ninguém quer ver nem confessar, mas que está lá. É o cisma feito, a heresia formal, e o cisma produzido. Está lá. Profecia de Nossa Senhora realizada, já 3, 4 anos já, hein? Estamos para encerrar completar os 6 anos deste antipapa Bergoglio, estamos para completar. Tantos não querem ver, mas está aí. Então, mas de fato isso não a crise da família de que fala Nossa Senhora é na verdade uma crise da Igreja, da grande família de Deus, a crise da Igreja, do Corpus Christi Christi. Esta é a crise. Talvez nunca como nestes dias, agora fins de janeiro, início do mês de fevereiro, nós tenhamos assinalado tanto esta crise. Vejam que é tão forte, queridos, que o próprio cardeal Casper, Walter Casper, que é aquele dito, o teólogo de Francisco, esse antipapa, ele andou alarmando aí, dizendo, não, estão querendo um novo conclave. Querem que o Francisco renuncie, como o Viganò disse que tem entre os cardeais, tem aqueles que querem que Francisco renuncie. Assim denuncia Walter Casper. Nós tivemos, claro, de forma pública e firme, dito isso pelo antigo arcebispo de Washington, Viganò. Ele disse isto, que Bergoglio devia renunciar, porque mentiu, porque escondeu abusos, e também ele fez até abuso de autoridade, devia renunciar. Ou porque um novo conclave querem um novo conclave, diz Casper, ou porque Francisco renuncie, ou porque morra. Estão rezando para que morra. E se fala em outros cardeais, se fala em Burke, Brandemüller, se fala em outros cardeais. Então,
não sei se é Arinze, certamente quer que... Mas como digo, tudo isso é bobagem, tudo isso é bobagem. Uma porque Bergoglio não renuncia mesmo. Ele quer acabar com a igreja, quer destruir a igreja. E ele quer ir até o fim no seu intento maléfico. Ele quer ir até o fim. E irá. Nós sabemos que nós que acreditamos nas Sagradas Escrituras, nós que sabemos que ele é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes, sabemos, acreditando nas Sagradas Escrituras, que ele vai até o fim. Vai até o fim da destruição da igreja. Não conseguirá em nós, mas na grande parte dela tem conseguido. Assim no papado, assim na igreja inteira, que não reconhece o cisma. Ontem ainda falávamos, né, da imolação da consciência de tantos sacerdotes, bispos e cardeais, que sabendo que eu estou certo, que há um cisma na igreja, calam. Vêm, assistem a imolação da igreja, o sacrifício da igreja, a morte da igreja, o desfazimento da igreja do papado, assistem tudo isto e calam, sabendo, conscientemente calam. É dolo, aqui já temos dolo. Eu digo que não temos mais culpa. Não temos mais culpa porque agora estão um tempo suficiente para formar, para ter ao menos o dolo eventual da destruição da igreja. O dolo eventual de que logo se unirá a Bergoglio o anticristo. E com ele a escravização, o colocar a igreja aos pés e em adoração a Lúcifer. Não é mais igreja católica. Não é mais igreja católica. Então, mas por esses dias nós temos tantos acontecimentos, estamos em vésperas de tão grandes acontecimentos, de desfazimento da igreja. Assim, o famigerado sino do pão amazônico. E agora já estão apresentando aí algumas mulheres como futuras diaconisas. Já estão querendo apresentar algumas mulheres como candidatas a futuras diaconisas na igreja. E logo sacerdotisas. E logo sacerdotes. Bergoglio tem que caminhar para ele, é obrigado a caminhar para ele. Ele não quer fazer união com estas igrejas todas que têm sacerdotisas, bispas e... Bispas? Sim, bispas. Claro, está cheio de cardeais. Vou botar elas até com cardeais. Né? E não está querendo fazer união com tantas igrejas protestantes, evangélicas, luteranas, e de pentecostais, de todo tipo, de toda denominação, que acolhem homossexuais. Esse é outro grande problema que vamos enfrentar agora em fevereiro. Francisco vai ter que rebolar para salvar os homossexuais. Ele vai querer salvar os homossexuais, mesmo dentro da igreja, mesmo no sacerdócio. E disfarçar o mais possível os abusos. Né? Com certeza. Ele e os seus aliados. Então, isso. Hoje o que nós vemos é esta destruição da Igreja Católica. Queridos, hoje, quando celebramos essas bodas de Caná, sinal da Igreja, nós devemos dizer: a igreja está desaparecendo da face da terra. A igreja está desaparecendo. É verdade que nós temos aí ainda luminoso ao quanto. Nós temos luminoso aí essa aparência de igreja. Eu digo de certa forma porque
está havendo modificações muito profundas lá em Roma, atingindo até as comunicações da igreja. Porque o que se diz é que as audiências e mesmo a Jornada Mundial da Juventude, o comparecimento dos jovens e tanta outra coisa, como já aconteceu, como foi também a Jornada Mundial das Famílias lá, tudo isso está sendo um fracasso imenso de povo. O que Francisco perdeu de popularidade sobretudo entre os jovens, mas entre todos os norte-americanos neste último verão, caiu a 50%. Caiu a 50%. Então, digo, essa aparência de igreja ainda persiste aí. Né? Ainda persiste aí como sendo a rainha do mundo. Mas a verdade é que a igreja católica, a verdadeira igreja católica, somos alguns poucos que perseveramos firmes e fortes em recusar a comunhão a esta contra-igreja de Bergoglio, a essa igreja cismática de Jorge Mário Bergoglio. E que, não basta isto, né? Não basta isto. E que queremos conservar integralmente a fé católica, e apostólica, assim como ela veio ensinada pela Igreja até Bento XVI, até o magistério de Bento XVI. É preciso isso também. Então, estes são os poucos. E esta é a igreja verdadeira. Vejam, queridos, no fim, se resume a um pouquinho de povo, aqueles que realmente devem ser hoje elegidos como o grande sinal escatológico do esponsal de Deus com a humanidade. O grande sinal escatológico do esponsal de Deus com a inteira humanidade hoje está reduzido a um pouquinho de povo. É um mistério de Deus. Uma das coisas que chama a atenção nesse Evangelho das Bodas é a quantidade de água transformada em vinho. A quantidade imensa de água transformada em vinho. Veja, o vinho já tinha faltado. E, portanto, já tinha passado um bom tempo dos 3 dias de festa que se fazia. 3 dias de festa de bodas. Já devia ter passado, sei lá, talvez até mais de 2 dias, quando faltou o vinho. E mesmo assim, Jesus produz vinho para uma super bodas. É imensa, exagerada a quantidade de água transformada em vinho. Exagerada. É tão bonito de ver a qualidade também da água, do vinho, que o mestre Sala se surpreendeu e chamou o noivo errado. Porque não tinha sido o noivo aquele que tinha servido um bom vinho. O noivo que tinha servido um bom vinho era Jesus. Ele chamou o noivo errado. As bodas agora já não eram mais aquelas, mas as de Deus com a humanidade. De Jesus com a sua igreja. Essas eram as bodas. De Jesus com a sua igreja, de Deus com a humanidade. Então, essa abundância de vinho, esse vinho maravilhoso, que é a redenção. Aqui nós temos a hora de Jesus, que a sua mãe adianta. E temos nós a ver com isso, eu e tu, mulher, a ver com isto. Não chegou a minha hora de Jesus. Ainda não era a hora da redenção. Isso é na cruz. Nós temos aqui a cruz adiantada, a redenção oferecida. Em adiantado. Então, essa abundância de redenção, essa abundância de vinho, essa
esse vinho realmente qualificado, o melhor vinho, está aí colocado para num resto de povo. No fim da história, está aí para um resto de povo, um restinho de povo. A gente devia refletir agora, queridos, o significado disto na Epístola da Missa. Essa Epístola da Missa de hoje, a gente devia pegar e sentar com ela e dizer, bom, assim nós devemos viver na igreja, assim nós devemos viver num refúgio. Eu tenho convidado todo mundo a vir comigo a um refúgio. Fazer um lugar aí separado, onde nós possamos fugir à nova ordem mundial, onde nós podemos fugir a esta contra-igreja e a perseguição que ela vai impor sobre toda a humanidade daqui a pouco, nos isolarmos lá e tratarmos de cultivar a nossa vida. A gente devia pegar este evangelho da primeira. Assim Deus quer a vida de uma comunidade de refúgio. Assim, como está ali na primeira leitura. Essa primeira leitura é maravilhosa para isto. Maravilhosa para isto. Esta é a igreja de Deus. Este é o corpo místico de Cristo. É assim que devemos ser num refúgio. Peguemos a epístola da missa de hoje e pensemos, é assim que este é o vinho de qualidade boa. Esta é a qualidade de vida divina que Deus quer que nós vivamos. Agora, seremos uns pouquinhos a viver isto. Diante da humanidade, do número da humanidade, diante das bodas que é para ser com toda a inteira humanidade, nós seremos uns pouquinhos. E contudo, fazemos fé. Pela obra destes poucos, Deus há de conseguir estender essas bodas à inteira humanidade. Por obra, deixe-me repetir, por obra destes pouquinhos que vão preservar, vão beber este vinho bom, Deus quer estender as bodas salvíficas à inteira humanidade. Esta é a grande epifania escatológica que nós estamos preparando e vamos viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.